bom dia! Cá estamos novamente no nosso famoso Café com Letícia. E vou convidar para poder dividir o palco comigo hoje o Dr. Renan da Smart Leilões. E a gente vai tentar trazer para vocês o que a gente pode colaborar, né? Não apenas para quem mexe com leilões, mas para todo mundo, né? Com o famoso e-notariado, gente. Só apresentar o Renan, quem não conhece ainda, Dr. Renan da Smart Leilões, especialista em arrematação de imóveis, né? E eu já até arrematei o imóvel com o Dr. Renan, sucesso, gente, sucesso. Vou passar para ele falar ali. Bom dia. Bom dia, Letícia. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar aqui com você, porque você é minha referência na regularização de imóveis, então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre regularização de imóveis, sobre notariado, né, que é o tema da live de hoje. Então, é um prazer sempre participar e obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, Tá viu? Vamos que vamos. Eu deixei Pessoa que meu entende de celular carregando aqui, que eu arrematação. descobri que ele não carregou. É por isso que eu tô com ele plugado aqui, tá um pouquinho desfocado, mas não tem problema não, dá para me escutar e ver perfeitamente, né? Tá perfeito. Para mim tá perfeito, né, Então, ó. gente? Acho que tá perfeito. Então vamos lá. Então, olha só, a ideia hoje é a gente passar para o pessoal o e-notariado. Eu falei que ainda tem muito tabelião, gente, que não está nessa vibe, né? Na nossa vibe tecnológica. Mas a gente tem que entrar nisso, porque cada vez mais as pessoas querem resolver de casa, sem ter que se deslocar, e com segurança jurídica, né? E a gente tem esses instrumentos à disposição do cidadão. Então, pessoal, vamos utilizar o e-notariado. Tanto vocês que são tabeliães que estão nos assistindo, quanto vocês que são os usuários dos serviços, né, que praticam atos. Então, qualquer ato de escritura, procuração, ata notarial, o que mais? Até reconhecimento de firma agora, né? Tem o presencial e tem o E-Note Assina, que para mim o E-Note Assina ainda tem que dar uma melhoradinha. Mas, enfim, autorização de viagem, agora inclusive é internacional. Então, assim, tudo agora dá para fazer direto do conforto do seu escritório. Você que é advogado, o tanto que o advogado ganhou com isso, né, doutor Renan? Um sucesso. Espetacular, né? Eu acredito que, assim, a gente viveu uma época muito difícil, né, na pandemia. A pandemia não foi fácil, obviamente, é uma questão de saúde pública. Mas a pandemia, nem tudo, nem quando na vida são só, nada na vida são só flores e nada na vida também é só um pesadelo. Então, a pandemia trouxe muita inovação, né? Isso Ela mesmo. teve essa necessidade de digitalizar, de tornar os atos mais simples, evitar o presencial. Isso foi um grande legado da pandemia, né? Então, assim, a gente tem que agora usufruir desse legado bom, né? O ruim, graças a Deus, já está no finalzinho, mas a parte boa ficou, né? Ficou um legado muito bom. Essa parte do e-notariado, por exemplo, espetacular. Nós, por exemplo, que somos arrematantes, Letícia, e fazemos arrematações no Brasil inteiro, um grande problema que a gente tinha era realmente, assim, questões de venda do imóvel, até mesmo assinatura de escritura, muitas vezes você compra do banco, o banco indica o tabelião, ele não deixa você escolher. Então, tá bom, indiquei o tabelião lá de São Paulo. Bom, como é que eu vou assinar essa escritura lá em São Paulo, né? Então, você tinha uma dificuldade maior. E como é notariado, hoje simplesmente você faz compra e venda sem precisar pisar no local do imóvel. Então, tem vários imóveis que a gente vendeu pós-pandemia que sequer pisamos no imóvel, sequer conhece o imóvel. Então, a cidade, inclusive, sequer conhece a cidade. Então, foi uma grande inovação, eu vejo com muito bons olhos, acho que as pessoas têm que usar mais. Os tabeliães que não estão dentro do e-notariado, pelo amor de Deus, entrem no e-notariado, porque isso vai facilitar a vida do usuário, e até mesmo para entrar no mercado, né? Já que vocês atuam, embora o provimento 100, que a gente vai falar sobre ele aqui, tem algumas regrinhas para evitar, né, concorrência, mas os tabeliães, em regra, atuam em regime de concorrência mesmo, né? Então, assim, os tabeliães que estão mais preparados, eles naturalmente acabam angariando mais escrituras, mais atos em si, né? Então, acho que foi uma grande inovação, eu fico muito entusiasmado, porque a gente vê os cartórios, né, partindo para a era da digitalização, dos atos eletrônicos, e isso realmente traz, assim, deixa a gente feliz, porque a gente está indo para uma era de desburocratizar, de facilidade de prática de atos. Então, eu acho que é o caminho, é o caminho. A gente, como arrematante, só tem a agradecer pós-provimento 100, as coisas facilitaram muito, viu, Letícia?
eu tô vendo o pessoal falando assim, Letícia, já descansou do seminário de São Paulo? A gente teve sexta-feira no seminário lá em São Paulo. A gente está ainda no início da adjudicação compulsória, sabe? Mas é um outro ato, gente, que vai ser uma ata notarial que pode sim ser assinada via e-notariado. Só que se você for assinar essa ata notarial via e-notariado, você vai ter que observar, como o doutor Renan já falou, os critérios de competência territorial que estão no provimento 100 do CNJ, tá? O Renan falou, e realmente, gente, o provimento 100, a gente deu um salto de tecnologia de 100 anos. Não é que a gente não estava preparado, né, Renan? A gente estava preparado, os tabeliães já estavam, né? Aqui no cartório, gente, todo mundo só trabalha no computador ligado na internet o tempo todo, né? Porque pela quantidade de centrais que nós temos, tem a central do Registro Civil, tem a central do Notas, eu sou Registro Civil e Notas, né? Eu tenho as duas atribuições. Então a gente fica plugado o dia inteiro. E a gente estava aqui pronto para poder praticar atos online, só que não tinha regulamentação. E sem regulamentação, a gente ficava sem poder praticar esses atos. Aí o CNJ veio. E importante esclarecer isso para vocês, gente. É um provimento nacional. Quer dizer, todo mundo do país, né, pode se usufruir desses benefícios. Que é isso que o Renan falou. Então, você vai arrematar um imóvel lá no Pará. Eu gosto de falar do Pará, porque o Pará ele tem o código de normas igualzinho ao nosso aqui, muito parecido. Então, ó, você vai arrematar um imóvel lá no Pará. Você precisa ir lá no Pará? Claro que não. Antes também você podia lavrar procurações, né? Mas era sempre um Mas serviço a aí, mais, né? Aquela coisa, mais uma coisa. Ter que mais uma vez, ter que ir no cartório de qualquer forma. Então agora, gente, não precisa. Arrematou o imóvel no Pará. O adquirente é lá do Pará. Tem essa questão, né? Então, local do imóvel ou domicílio do adquirente, no caso de escritura pública. O adquirente é lá do Pará. Você vai vender para essa pessoa lá do Pará? Ok. Você vai passar essa escritura via e-notariado, assinando perante um tabelião lá do Pará. Nesse caso, em que o imóvel é do Pará e o adquirente é do Pará, qualquer tabelião do Pará vai poder lavrar essa escritura. Olha que sucesso, né? Facilitou demais para vocês, né, Renan? sensacional, bom demais. Eu vi até uma pergunta aqui, pessoal perguntando, deixa eu ver quem foi, então eu me perdi aqui, mas eu vi a pergunta, perguntando o que é notariado. Talvez o pessoal, a gente começou falando aqui da Verdade. competência, mas talvez tem gente que está entrando aí agora e não sabe nem o que é. Acho que é bom Boa. explicar aí para a Então galera o vamos que é o começar. notariado, A como é gente que era o regime esquece. antes e como é que é o regime agora de assinatura de escrituras, né? Acho que vai Então facilitar tá. ali para a galera, para depois entender essa questão da competência, que inclusive nós estamos com algumas escrituras para assinar aí, depois eu vou explicar um pouquinho, né? Eu e a Tá. Letícia vamos debater aqui sobre alternativas aí para a gente usar o regime de competência, né? Enfim, escolher o nosso tabelião mesmo obedecendo o provimento 100. Isso Mas, lá. enfim, eu acho que é bom para a galera entender o que é notariado, né? Vamos entender, então, gente, desculpa, porque a gente acha que assim, a coisa já está tão falada que a gente acha que o pessoal já está sabendo. Mas vamos lá. O que é o e-notariado? Nós temos uma plataforma. Essa plataforma, ela foi criada pelo Conselho, o CNB, o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Então, é um órgão federal dos tabeliães. Essa plataforma, então, é gerida, administrada por esse órgão, né, que é o CNB-CF. E dentro dessa plataforma, você pode praticar quaisquer atos eletrônicos com assinatura digital. Então, o que tem a ver o e-notariado? Tem a ver com assinatura digital. E para viabilizar essa assinatura, olha que sucesso, gente. Quem já tem para esses atos de escritura, procuração, ata notarial, esses atos você pode assinar com certificado digital que você já tiver. Então, muitas pessoas, os advogados, né, em geral, os advogados em geral já têm certificado digital, correto? Mas não apenas advogados, praticamente todos os médicos hoje em dia, todos os contadores hoje em dia, todo mundo já tem certificado digital. Então, você pode usar um certificado digital padrão ICP Brasil para poder assinar esses atos. Ou então, vamos que é o Zezinho lá da esquina, né? Você está vendendo para o Zezinho, tadinho de Zezinho, nunca comprou um imóvel na vida, vai comprar a primeira vez aqui do pessoal da Smart Leilões, que vai vender para eles, barato, né? Porque arrematou barato, está vendendo barato. E aí? O Zezinho lá da esquina nunca praticou nenhum ato, nem nunca precisou de certificado. E certificado digital, nós sabemos que não é assim tão barato, né? E aí
olha que legal. Pelo e-notariado, o tabelião vai fazer esse certificado gratuitamente para o Zezinho. E aí, como é que funciona? E olha, mais coisa boa. O Zezinho, coitado, ele está com dificuldade de locomoção, ele tem um problema de locomoção, ele está com muita dificuldade de ir lá no tabelionato. Mas ele tem, né, CNH, ou ele tem algum outro dado do CERC, por exemplo, ele tem a digital cadastrada no TSE, porque agora parece que o CNB está fazendo um monte de outras parcerias para conseguir os dados biométricos, né? Então tá. Então a gente consegue fazer para o Zezinho o certificado à distância. Ele não precisa ir no cartório, a gente faz uma videoconferência com ele, ele manda os documentos, a gente faz o batimento facial dele, tá? E aí, ok, nós conseguimos lá, desde que a gente consiga fazer o batimento facial dele, né? A gente consegue fazer o certificado à distância, tá bem? Agora, se não conseguirmos, porque vai que o Zezinho nunca teve CNH, nunca teve nada, nem título de eleitor, aí não dá, gente, porque tem que ter segurança jurídica, né? Aí ele tem que procurar o tabelionato mais próximo, mas pode ser qualquer tabelionato que esteja vinculado ao e-notariado. Ele vai procurar a gente vai fazer esse certificado, lembrando que o certificado é gratuito. Legal demais, né, Renan? Sensacional, sensacional. Então, quem tinha dúvida aí sobre o que é o e-notariado e principalmente a inovação que trouxe aí para o mercado, né, nas assinaturas de compra e venda, enfim, tudo que envolve aí o mercado imobiliário, agora já está sanado, né? Acho que entenderam aí como é que funciona. Aí que entra aquele ponto que a Letícia tinha falado, da competência territorial, né? Inclusive, depois eu vou contar alguns casos aqui para vocês de imóveis que a gente arrematou agora recentemente, e aí como que a gente pode usar, por exemplo, a Letícia é minha tabeliã de confiança. Então, se eu pudesse fazer tudo com a Letícia, eu faria, né? Eventualmente, algum banco ou outro acaba direcionando para outro tabelião e eu tenho que fazer uma escritura em outra cidade. Aí eu vou explicar para vocês como que funciona, como que a gente fez. Por exemplo, recentemente eu acabei de, sexta-feira antes do carnaval, sem nenhuma escritura pelo notariado. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas aí é bom explicar para a galera, Letícia, como é que funciona essa questão da competência, né? Eu sou mentorado lá da Letícia, não advogo na área, né? Porque eu sou arrematante de imóveis em leilão, então essa é minha atividade, mas a gente sempre aprende muito com regularização. E a regularização, ela está intimamente ligada aos leilões, né? Muitas vezes você arremata o leilão, a maioria das vezes está redondinho, você vai conseguir registrar, mas tem horas que você tem alguns pontos que você precisa atuar realmente na regularização. E a Letícia está fazendo um trabalho extraordinário junto com o professor Londe, na mentoria deles. Então, assim, resolvi entrar. Foi espetacular, porque a gente aprende todo dia. Outro dia eu estava com a dúvida lá sobre imóvel estrangeiro, mandei lá para eles responderam para mim. Então, assim, são coisas que você vai agregando o seu conhecimento e vai ampliando a sua área de atuação. Então, advogados aí, por exemplo, que atuam no mercado de leilões de imóveis, a regularização ela anda de ladinho ali com os leilões de imóveis. Pegou o imóvel, não deu para registrar, você tem que saber o que fazer, e aí entra a questão da regularização. Então, mas essa competência é importante, né, Letícia? Então, infelizmente ainda o e-notariado não está dentro do regime normal dos tabeliões. Você pode fazer escritura em qualquer lugar. O e-notariado ainda tem que respeitar algumas regrinhas, né? Pois é, vou explicar isso tudo, mas antes da gente ir para a questão da competência, o pessoal perguntou se o certificado do e-notariado tem prazo de validade. Tem sim, mas a gente mesmo pode renovar. E olha que legal, esse certificado você não precisa de um token para ficar andando com ele. Ele é baixado no seu celular. Então você baixa no celular, tem que ser um celular, né, que seja melhorzinho, né? Mas hoje em dia todo mundo tem um celular melhorzinho. Então você baixa nesse celular e com esse celular você vai conseguir fazer todas as videoconferências e todas as assinaturas digitais, ok? Então, e a renovação do certificado também é gratuita, tá bom, pessoal? É gratuita. Mas vamos lá. Então teve essa pergunta aqui. A outra pergunta é: e se a pessoa estiver no exterior? Gente, a gente teve tanto caso no meio da pandemia, porque esse provimento 100, ele veio, como o Renan falou lá no início, para resolver aquela questão terrível. Estava todo mundo preso dentro de casa, mas precisando praticar negócios. E a gente tinha tanta gente que tinha ido para o exterior e não conseguiu voltar, tanto de gente. E aí, essas pessoas que estão no exterior, a gente consegue praticar atos? Consegue. E, inclusive,
o Renan, né? Eu sei que lá na Smart Leilões eles têm um monte de mentorados deles lá que moram no exterior, arrematam do exterior. Pessoal, ó, aproveitando, né? Para poder falar isso. Pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro, todo mundo pode usar a plataforma do e-notariado. Só que, claro, um estrangeiro que eu não consiga fazer o batimento facial, porque ele não tem nada aqui no Brasil, e que ele não tenha cartão de assinatura aqui no Brasil e nenhum cartório, aí a gente fica meio difícil de fazer certificado com a segurança jurídica. A gente recomenda que ele vá procurar uma certificadora que tem certificadora, sabe, Renan? Que funcionam internacionalmente. Então, por exemplo, acho que a CertSign, por exemplo, funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos. E então, eles têm essas pessoas que funcionam junto que trabalham para esse certificado, que estão nesses países. Aí eles podem procurar essas pessoas. Agora, se você tem condição de fazer o batimento facial, eu já fiz diversos certificados digitais online com a pessoa no exterior. É um sucesso. E às vezes eu consigo fazer, né? Porque, por exemplo, a pessoa casou aqui no cartório, inclusive. Aí eu tenho todos os dados dela arquivados aqui no cartório. Mas depois mudaram para Portugal, para Itália, o pessoal está mudando muito, né? Tem muita gente mudando para esses países. Mas se eu tenho os dados da pessoa aqui, gente, eu não preciso fazer batimento facial dela no Denatran, porque eu tenho os dados dela aqui arquivados, né? E se casou aqui no cartório, então eu tenho tudo da vida deles, né? Aí a gente faz o certificado e como aqui no cartório eu falo inglês, falo um pouco de alemão, falo italiano. Então, se o seu cônjuge é estrangeiro e fala essas línguas, eu mesma posso fazer essa conversa com ele, né? A videoconferência com ele e assinar a escritura. Já se o tabelião não fala línguas, né? A vantagem de falar línguas é essa, hein, gente? Inclusive, um dia a gente vai fazer uma live em inglês, hein, Renan? Let's speak English, speak to everybody in the world. Eu posso até convidar a minha filha, que fala muito melhor que eu ainda. A gente pode fazer. Vamos fazer a live em inglês. Internacional. A live internacional, live hein? internacional, vai ser show. Mas, enfim, se você, tabelião, né? Você não teve essa sorte de poder aprender línguas, e aí você não vai poder praticar esse ato? Não, pode. Mas daí, olha que legal. Você pode convidar um tradutor juramentado para, junto com todo mundo, praticar o ato. É possível. Então, entra um tradutor juramentado na videoconferência, junto com você, junto com as partes. Olha que sucesso. E, aliás, na videoconferência, gente, a gente pode fazer uma videoconferência só com todo mundo, ou então, se não for possível, nem todo mundo vai poder estar presente naquele momento, naquela videoconferência, nós podemos fazer as videoconferências em momentos separados. Mas eu sempre prefiro fazer junto, até para economia de tempo, né? Agilidade, todo mundo já faz a videoconferência e depois só assina digitalmente. É bem simples, vale muito a pena, tá? Agora, vamos falar da competência, Renan? Ou já tem alguma pergunta? Sim, não, eu estou acompanhando aqui. Até agora não tem uma pergunta aqui do Américo perguntando se não faz no consulado. E um elogio aqui da Marina também, que falou que conheceu você pela rede social e está encantada com o seu conhecimento e dos seus convidados. Parabéns, tem sido você. Legal, é o reconhecimento da Marina e a pergunta do Américo aqui sobre a questão do consulado. Então, vamos lá. O consulado, gente. Bom, é possível, sim, fazer procuração no consulado. Mas para que você vai fazer procuração? Se você tem um e-notariado, entendeu? Agora, se não tem jeito de você... isso que eu falei. Vamos supor que a pessoa é estrangeira e está num país que não tem a apostila da AIA. Isso é outra coisa que nova, né? Que ainda muita gente não conhece. A questão da apostila da AIA, gente. Se você está num país que, por exemplo, Estados Unidos da América, né? Num estado que não é vinculado, porque lá é a federação mesmo, não está vinculado à apostila da AIA, ou então se você está, por exemplo, no Canadá, você acredita que o Canadá não está vinculado à convenção da apostila da AIA? Então, para poder legalizar os documentos e tudo mais, a apostila da AIA tem a ver com legalização de documentos no exterior. Um dia a gente pode fazer uma live só sobre a apostila da AIA, tá, gente? Eu estou falando aqui rapidinho, só por causa dessa pergunta do Américo, do e-notariado. Então, por exemplo, no Canadá não tem, eles não estão vinculados à apostila da AIA. Você quer passar uma procuração para poder assinar um ato no Brasil? Até tem um caso desse de uns herdeiros que moram no Canadá e que toda hora eles têm que praticar ato aqui.
mas eu já fiz. Eles vieram no Brasil, eu fiz o certificado de notariado para eles, graças a Deus, né? Porque senão eles teriam que toda vez ir lá e passar uma procuração, e essa procuração tinha que ser validada no consulado, porque eles não têm apostila da Haia. O consulado brasileiro, gente, em regra, eles só atendem brasileiros, tá? Mas, nesse caso lá do Canadá, você vai ter que passar pelo consulado brasileiro para validar os atos. Então, é tipo uma legalização do ato que você pratica perante o notário lá do Canadá, entendeu? Então, você vai no notário do Canadá, pratica o ato, passa pelo consulado, valida o ato, manda para cá. Olha que tragédia. A demora, né? Custo, tempo, tudo triste. Mas, Américo, respondi a sua pergunta. Se não tiver, se for brasileiro, né? Se for brasileiro e quiser passar uma procuração, aí vai, ou até assinar algum documento, alguma coisa assim, vai ter que sim lá no consulado. Se for estrangeiro, em país que não está vinculado à apostila da Haia, vai ter sim que praticar o ato perante o tabelião do local e depois validar no consulado. Agora, se você está, por exemplo, na Itália, e quem vai praticar o ato aqui é um italiano, tá? Italiano. Esse italiano vai poder praticar o ato perante o tabelião dele lá, tá? E validar via apostila da Haia. Não precisa passar no consulado. Um dia eu vou dar uma aula só sobre a apostila da Haia. Vamos, Renan? Porque eu acho que merece. Eu adoro esse Espetacular, porque tema. tem muita gente hoje, é uma realidade, né? As pessoas mudam para o exterior, com a moeda nossa desvalorizada, as pessoas querem comprar imóveis aqui também, né? Brasileiros que moram no exterior, não só estrangeiros. Por exemplo, na nossa mentoria, entram muitos estrangeiros mesmo, não é só brasileiro que mora no exterior, não. Entra muito estrangeiro querendo investir aqui. Então tem uma série de nuances aí. Eu acho que seria espetacular se tivesse uma aula só explicando sobre prática de atos de estrangeiros ou brasileiros no exterior aqui no Brasil. Acho que seria, agregaria muito aí para a galera, porque é uma realidade hoje, né? Assim, é uma realidade e a tendência é que cada vez mais os atos eles não tenham mais limite geográfico, né? As pessoas pratiquem atos, comprem imóveis no mundo todo e aqui no Brasil realmente é um atrativo muito grande, principalmente nos leilões aí, é um atrativo muito grande comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Mas vamos voltar lá para a territorialidade, né? Voltando para a Territorialidade. prática dos atos. Exatamente. Mas já que a gente está falando de estrangeiro, tem uma doutrina do Gustavo Bandeira, e eu também escrevi um artigo junto com o Paulo Hermano, tem até no nosso livrinho que a gente distribuiu agora para os nossos mentorados, mas esse livrinho é só para os mentorados, viu, gente? A gente tem nosso artigo lá. Quem quiser procurar também, a gente também tem online, a gente escreveu sobre territorialidade e o ato eletrônico. Tem online, tá, gente? Pode procurar. Mas quem quiser em papel, nós temos o nosso livrinho com todos os artigos só para os nossos mentorados. Mas vamos supor, a pessoa está no Brasil, não está no Brasil, a pessoa está no exterior, nunca teve domicílio no Brasil, tá? É estrangeiro e está comprando o primeiro imóvel aqui no Brasil. Será que tem que ter territorialidade? Quer dizer, ele tem que escolher algum tabelião específico? Nós entendemos que não. Sabe por quê, Renan? Porque tem que ser. Olha a dificuldade da pessoa. Ele está fora, não conhece, né? Não conhece nada aqui. Aí ele fica sabendo de um tabelião que fala inglês, que pode atender bem, que atende direitinho, pratica atos pelo notariado. É esse, escolheu esse. Ele não tem vinculação territorial com ninguém aqui no Brasil, tá? Então nós defendemos que no caso do estrangeiro ou da pessoa que não tem, nunca teve domicílio no Brasil, não tem, né? Você pode escolher qualquer tabelião, tá bem? Do Brasil. Agora, se você... Vamos lá. Aí é o provimento 100. Voltando lá no provimento 100, gente. Provimento 100, quando a gente foi dar esse salto de qualidade para o mundo da tecnologia, ele resolveu, o CNJ, que para evitar até concorrência desleal, porque a gente sabe, né? Que cada estado da federação tem uma lei de emolumentos específica, então, às vezes, um pouquinho mais barato num ou mais caro no outro, dependendo do ato. A pessoa, às vezes, em vez de ir pela confiança, iria pelo valor apenas. Isso realmente complicaria, né? Fora que a gente sabe que a gente é concursado, né, nos cartórios. Não sei se vocês sabem disso, mas nós somos concursados. E quando você faz um concurso e passa para Belo Horizonte, por exemplo, então você está dentro de Belo Horizonte, você tem o direito, né, de praticar atos aqui em Belo Horizonte. Se vem uma disrupção total e fala assim, ó, agora é qualquer um, não precisa ser de Belo Horizonte, não. Aí a pessoa
perde todo aquele investimento que ela fez, né? Até para passar no concurso, até, sei lá, concorrência é complicada. Eu sei que o CNJ, então, atento a esse problema, né, da concorrência desleal, ele colocou esses critérios de competência. Vamos entender os critérios de competência. Primeiro, o que mais interessa para vocês, escritura pública. Quais são as regras para a escritura pública? Você pode lavrar escrituras públicas de acordo com o domicílio do adquirente, então o tabelião do domicílio do adquirente ou o tabelião do local do imóvel. Vamos pegar o exemplo do Renan? O Renan vai vender um imóvel para a pessoa que mora em Belém do Pará, tá bem? A pessoa mora em Belém do Pará. O imóvel também é no Pará. Aí tem uma exceção. Olha que legal. Então, o imóvel vamos supor que o imóvel é em uma outra cidade lá do Pará. Eu não conheço muito bem o Pará, gente. Depois me fala uma cidade. Qualquer cidade. Não é Belém, é outra cidade. Mas mesmo que fosse Belém também. Então, vamos supor que o imóvel é em Belém e o adquirente é de Belém. Pode o Renan escolher qualquer tabelião do Pará, porque você concorda comigo que aí tá tudo dentro do mesmo estado da federação? Então, a gente não teria concorrência desleal ali dentro, que os emolumentos são mesmos. Aí o Renan escolhe de acordo com o que ele queira, né? Agora, vamos aqui. Vamos supor que já aconteceu isso aqui em Belo Horizonte. Olha só, o imóvel, eu fui lavrar uma escritura. O imóvel era em Guarapari. Mineiro adora praia, gente. Adora ter imóvel em Guarapari. Ou é Guarapari ou é Cabo Frio. Então tá. Então o imóvel era em Guarapari. O adquirente era de uma cidade aqui perto de Belo Horizonte. Vamos colocar que ele era de Sabará. Ele era de Sabará, tá? Mas ele queria lavrar comigo, com a Letícia. Será que a Letícia poderia lavrar essa escritura? Imóvel de Guarapari, pessoa residente em Sabará. Letícia não pode lavrar essa escritura pelo notariado. Por quê? Porque a assinatura digital só pode ser do município do adquirente ou do município do local do imóvel, tá bem? Mas aí eu aprendi uma coisa com a Letícia, que é o ato híbrido. E aí, por que ele queria assinar essa escritura via notariado, Renan? Porque o vendedor mora lá nos Estados Unidos. O vendedor foi embora. E ele tinha que assinar esse ato via notariado. Aí o que a Letícia falou? Tem uma solução? Tem. É o que o Renan falou, ato híbrido. Eu falei com o rapaz, olha, eu não posso lavrar essa escritura via notariado com você assinando via notariado. Mas se você é perto de Belo Horizonte, né? Se você quiser vir aqui, aí eu posso. Entendeu, gente? Quando a pessoa vai fisicamente ao cartório, não se fala em competência. É igual a regra geral da Lei 8935, que tinha antes. Então, a pessoa indo pessoalmente ao cartório, ela escolhe o cartório que ela quiser. Isso sempre foi assim, né? Então, por exemplo, eu ia comprar um imóvel lá na Bahia, né? Lá na Bahia. Eu posso escolher qualquer tabelião do Brasil para se eu for até o cartório. Então, eu posso escolher um tabelião de Manaus. Eu vou lá em Manaus. Eu tô aqui em Manaus, gosto muito do seu serviço, que bonito seu serviço. Então, vamos lavrar essa escritura lá da Bahia aqui em Manaus? Pode, desde que você vá pessoalmente. Agora, online tem as regras de competência. Ficou claro? Então, ato híbrido, a gente defende que não tem regra de competência, tá? Agora, e também ato presencial também não tem, tá bom? Ato presencial e ato híbrido liberado. Você pode ir onde você quiser e lavrar do jeito que você quiser. É isso, né, Renan, que você queria que eu falasse? Exatamente. Porque, naturalmente, né, assim, você tem algumas situações que você pode ficar amarrado, né? Obviamente que a sede, né, como a Letícia, o tabelionato dela aqui é onde a gente reside, então para nós na aquisição é bem tranquilo, né? Porque como é do adquirente ou do imóvel, eu posso comprar imóvel no Brasil inteiro e lavrar minha escritura ali no notariado com a Letícia sem precisar de ir lá, né? E se for em outro lugar, mas aí o adquirente tem que ir no local, no tabelião que ele quiser. Caso ele queira fazer via notariado, ele tem que ir no tabelião que ele quiser, mesmo que não seja na cidade que ele reside, para poder ir do imóvel, para ele poder fazer esse ato híbrido. Então, isso aí foi uma solução, ainda não acredito que ainda não está no ideal. Eu ainda, particularmente, entendo as colocações da doutora Letícia sobre concorrência, né? Enfim, mas eu acho que o caminho vai ser desamarrar também as travas aí do notariado, porque eu quero fazer
escrituras com a Letícia, eu não posso fazer quando eu for vender o imóvel, né? Então, assim, é complicado, só faço na compra. Então, são situações complicadas. E, por exemplo, mas ainda assim já é um grande avanço, né? Eu estava citando aqui o caso do anterior do Carnaval, né? Foi na sexta-feira de Carnaval. A gente comprou um imóvel em São Paulo e o banco indicou um tabelião lá de São Paulo para poder lavrar. O imóvel em São Paulo indicou um tabelião lá, né? Imagina, procuração para alguém assinar essa escritura para mim seria um transtorno maior, né, do que a simples compra de um imóvel, de repente viraria um transtorno. Eu tenho que viajar para São Paulo, eu tenho que passar procuração para alguém fazer isso para mim. Com o e-notariado, gente, a assinatura de uma escritura, vocês não acreditam o tempo que demora. É uma coisa assim, é tão simples que chega a ser, talvez quem nunca assinou um contrato de compra via notariado não imagina. Basicamente, roda uma minuta anterior, você faz a conferência, aí abre a plataforma do notariado, o tabelião pede para você se identificar, e aí você se identifica, assina lá com o seu certificado digital, se você não tiver ainda a assinatura lá do notariado, você pode usar o seu certificado digital ICP, assina a escritura, está lavrado o ato está lavrado, o tabelião vai assinar, chega a minuta para você. Isso assim, eu já fiz algumas, não só atos de escritura, mas atos também por exemplo, a gente fez uma ata para uso capião, uma ata notarial. Assim, simples, não é notariado, mesma coisa, questão de minutos, você assina um ato, você confere um ato, você homologa lá, assina, né, dando confirmação para o ato do tabelião. Então, assim, foi uma inovação realmente que trouxe agilidade para as compras e vendas para o negócio imobiliário, que é sem precedente. Então, eu estou citando esse caso do Carnaval porque é curioso. Foi numa sexta-feira, 5 horas da tarde, prévia do Carnaval. E o tabelião estava comigo numa chamada, o banco tinha indicado esse tabelião, se não tinha feito com a Letícia. E aí, ele, 5 horas da tarde, com 2 minutos, a gente assinou. Ele foi para o Carnaval dele, eu fui para o meu, e está resolvido o problema. Então, assim, é espetacular, né, Letícia? Eu acho que é uma grande inovação. Muito que bom. Tem que ser... E os tabeliões têm que usar, gente. Os tabeliões têm que usar. Porque as pessoas... Isso também, para quem está aí, advogados que estão aqui querendo buscar uma nova área na regularização de imóveis, que vale muito a pena, viu, gente? Vale muito a pena regularização de imóveis. E se combinar com leilão, então, é uma área exponencial de ganhos, tá? Você pode fazer consultorias em leilão, arrematar coisas um pouquinho mais complicadas aí e regularizar imóveis, ou seja, você traz aí, arremata sem concorrência e regulariza e entrega para o seu cliente. Mas advogados que querem regularizar imóveis no Brasil inteiro, é espetacular, né? Porque você tem hoje a prática de atos, né? E não é só, eu acredito que esteja aberto também para inventários, para tudo, né? Você consegue fazer tudo à distância, né? Eu vou falar disso. Né? Ô, gente, então, você pode regularizar tudo, né, Letícia? O Renan, ele é ótimo a fazer live com ele. Ele quase não me deixa falar. Vamos lá. Então, ó, gente, o Tomás perguntou aqui uma pergunta super importante. Olha só, então, Letícia, se o vendedor vem até o cartório, mas o comprador e o imóvel são de outro lugar, eu tenho que recusar? Gente, pelo provimento 100, o que fixa a competência é o domicílio do adquirente ou o local do imóvel. Se o adquirente vem até o cartório, então, não é o adquirente que fixa a competência? Para mim, não tem nem dúvida de que eu posso lavrar se o adquirente vier no cartório. Agora, se o alienante é que vem no cartório, gente, aí tem... é ato híbrido do mesmo jeito, né, Renan? É ato híbrido do mesmo jeito. Eu conheço pessoas muito esclarecidas, tipo o Dr. Flávio Fischer, a doutora Carolina Mosman, que até ofereceu para fazer um dia uma live com a gente também, que defendem, né, que nesse caso de ato híbrido, independente de quem é que compareceu fisicamente, o alienante ou o adquirente, que a gente poderia sempre fazer ele de forma... pelo e-notariado, né? Mas com um híbrido, né? Híbrido com essa pessoa comparecendo fisicamente. Sabe por quê? Vai que é um vendedor... Então, perfeito. Nossa, então... essa é uma tese que não está claro isso no provimento 100 não, viu, gente? Mas o provimento 100, na verdade, nem esclarece regra para ato híbrido, né? E o que a gente defende? Que quando não esclarecer a regra, que vale a regra geral da Lei 8935. Afinal, a gente não pode pegar uma regra restritiva e ampliá-la, né? A regra é restritiva. Qual que está na lei? O tabelião é o da confiança, não é isso que está na Lei 8935? Você pode escolher o tabelião do país para praticar qualquer ato.
Você sempre pôde. Isso sempre foi assim. Você sempre pôde escolher o tabelião do país. Você quer lavrar com a Letícia? Você quer lavrar com um colega aqui que falou que é do primeiro tabelionato de Belém? Cartório Sherman. Você pode escolher essa pessoa, né? Sempre pode, desde que você fosse até lá. Ou então passasse uma procuração para alguém ir até lá. O que mudou agora? O que mudou agora é que você pode assinar via e-notariado. E no ato híbrido, nós entendemos, a gente entende que realmente não foi limitada a competência pelo provimento 100, então que poderia ser qualquer tabelião também, desde que alguém comparecesse fisicamente, que seja parte no ato. Atenção, parte no ato. O que é parte no ato? Vamos falar de um divórcio? Divórcio. Eu quero lavrar um divórcio. Eu moro em Belo Horizonte, o meu ex mora lá em Guarapari. Onde que eu poderia lavrar esse divórcio? Ou Belo Horizonte ou Guarapari, óbvio, né? De qualquer das partes. Mas um advogado mora em Brasília. O advogado é parte no ato? Gente, eu entendo que não. Porque senão, o que acontece? É só escolher qualquer advogado em qualquer lugar do país, daí você automaticamente pode lavrar em qualquer lugar do país, entendeu? Aí eu acho que o advogado, ele é essencial, mas ele não é parte no ato, né, gente? Eu acho que aí complica um pouquinho, tá? Ele pode assinar digitalmente lá de Brasília, mas com o tabelião de Belo Horizonte ou o tabelião de Guarapari, tá bem? Mas eu entendo que fixar a competência pelo advogado realmente não dá. Então tem que ser parte no ato. Ou então no domicílio do imóvel. Sempre que tiver um imóvel, né, no local do imóvel. Sempre que tiver um imóvel envolvido, a gente vai poder escolher o local do imóvel. Deu para entender? Isso tudo, gente, tem a ver com escritura. E o que eu falei foi que no ato híbrido, nós estamos defendendo que não tem nenhuma restrição territorial. Você pode escolher no ato híbrido qualquer tabelião, desde que você vá, né? Uma dessas pessoas que sejam parte no ato, vá até o lugar. Beleza? Ficou fixado isso aí? Ficou, né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó, sobre o e-notariado também pode ser usado para levar a escritura, o RI. Aí é bom explicar, porque, na verdade, aí não é prática de ato, é só apresentação do título, né? E não precisaria do e-notariado, né? Mas olha, mas é uma legal essa pergunta. Porque o que eu defendo, gente? Vocês já viram eu gravando aqui nos meus stories? Eu sempre defendo. Lavrou a escritura? Leva na mesma hora, no mesmo minuto, se possível, para o registro de imóveis. Quanto mais rápido você registrar, mais garantido você está. Por causa do princípio da prioridade, né? Nós sabemos. Quem não registra não é dono. E nós temos, os tabeliães, eles podem entrar dentro da ONR, né? Que é essa Central Nacional dos Registradores de Imóveis. E dentro da ONR, a gente apoia a nossa escritura, tá? Então, tanto a escritura física quanto a escritura eletrônica, que a gente pode encaminhá-la eletronicamente, via ONR, para o cartório do registro, tá? Isso não é e-notariado. Isso não é e-notariado. Isso aí já é a plataforma eletrônica dos registradores de imóveis, que é ONR, agora chama ONR, né? Deu para entender? Então, agora a gente pode fazer isso. Não é prática de ato, você não precisa assinar mais nada, né? Por isso não é notariado. Na verdade, você só apresenta o título ao registrador. Qualquer pessoa pode apresentar. A grande facilidade do registradores é que hoje é tudo eletrônico. Então, você gerou a escritura. Normalmente, o próprio tabelião se oferece já para apresentar diretamente, ou se você quiser também apresentar, receber a escritura e apresentar, não tem problema nenhum. Então, é só uma apresentação do título para a qualificação lá do registrador de imóveis para futuramente registrar na matrícula esse título. Então, não tem nada a ver com prática de ato, é só apresentação. Mas é eletrônico, isso que é importante. É eletrônico, né, Letícia? Acho que é isso que ele queria saber. Falou assim, pode ser eletrônico? É eletrônico hoje em dia, né? Tudo eletrônico. Gente, hoje em dia você não precisa fazer nada. Imagina que tragédia você ter que sair do conforto do seu escritório, da sua casa, para ir lá no cartório só para entregar. Que eu vim entregar essa escritura. Gente, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia não precisa disso, não. Usa lá as centrais. A gente está... Todas as especialidades hoje têm centrais. Então, o Registro Civil tem central para pedir certidão, para poder remeter, né, retificações, tudo interligado nacionalmente. O Registro Civil é show. Depois a gente pode fazer também uma live só sobre retificação e registro civil. É tanta coisa boa para falar que a gente fica até doido para falar. Eu acabo aqui até amanhã falando. Mas então, o Registro Civil tem, o Notas tem o e-notariado, o RTD tem a central
do RTD, a gente pode escolher, olha só que legal, eu tenho que notificar uma pessoa lá no Rio Grande do Sul. Você pode entrar na central do RTD e pedir essa notificação, vocês que arrematam, né? Vocês querem notificar a pessoa para poder sair. Vocês podem fazer isso do conforto da sua casa, né? Então, o RTD tem... O Imóveis agora vai ter essa nacional, porque antes tinha centrais, mas eram centrais estaduais. Agora, a ONR é uma central nacional. Então, cada vez mais, gente, você não vai precisar fazer nada. E os senhores advogados, ainda falando de escritura, né? O Renan falou, os senhores advogados, utilizando do e-notariado, vocês podem praticar atos no Brasil inteiro. Olha que legal. Então, você quer ser, a pessoa confia em você, você é referência em divórcio. Referência, você é aqueles advogados que fazem ótimas mediações, chegam a acordos rapidamente. Vocês podem assinar essas escrituras via e-notariado, do conforto do seu escritório, para clientes de todo o país. Pode, pode. Eu não sei como é que a OAB está lidando com isso, né? Porque antigamente tinha uma tal de uma restrição de número de atos que você podia praticar fora da sua OAB. Eu não sei como é que está isso hoje. Depois era até legal vocês olharem, tá? Mas que você, pelo e-notariado, você pode, ó, tranquilo, super tranquilo, vocês podem assinar quaisquer atos. Vocês viram referência? Vocês podem assinar. Então, divórcios, os atos que advogados são essenciais, né, gente? Divórcios, inventários, uso capião, agora a adjudicação compulsória. Todos esses atos vocês podem assinar direto do conforto do seu escritório. Gente, eu não acredito, Renan, mas você acredita que outro dia eu fui praticar um ato e era uma escritura que envolvia o Estado de Minas Gerais. Aí o pessoal do Estado falou que não assinava via notariado. Eu tô para falar com o Zema. Eu falei, o Zema é o cara mais tecnológico que eu conheço. Aí você acredita? A pessoa falou assim, não, tem que vir aqui, primeiro manda a minuta, a gente vai aprovar, depois tem que mandar o documento físico, lá naquela longura, eu falei, não posso... Todo mundo tem certificado digital. Falta de conhecimento mesmo, não é nem falta de ferramenta, lá todo mundo tem certificado digital. Eu entendo que as pessoas fiquem assim, eu nunca fiz isso, mas pelo amor de Deus, a gente faz um teste antes. A gente pode fazer um teste. Vamos fazer um teste? Vamos lá. É assim, ó. Você vai fazer assim, a gente vai entrar, você vai fazer a videoconferência. Gente, videoconferência não é nada bicho de sete cabeças. É isso aqui que a gente tá fazendo aqui, eu e o Renan, isso aqui é uma videoconferência. A gente faz a videoconferência, só que é na plataforma do e-notariado, entendeu? Que já fica lá salvo para fica tudo gravado para depois, né, ficar sujeito ao CNJ, né? Enfim, então a segurança jurídica é absurda, né, Letícia? Pois é. Então, assim, é super tranquilo. Então, quem ainda não conhece, gente, passa por cima disso. Olha, é muito mais seguro ainda do que assinar no papel. Porque a gente lê os dados. É isso, assim, assim. Você vai comprar por tanto, pagou tanto, fulano, imóvel tal. Fica gravado lá para sempre. Teve alguma dúvida? Pode pedir para poder ver lá a gravação, entendeu? Fica lá gravado. Agora, não acha que é mais seguro ainda do que você ir lá no cartório? Tudo bem que lá no cartório também é bom, que a gente troca ideia, toma um cafezinho. Mas, gente, pelo amor, né? Tá aí o negócio. Vamos utilizar. Eu ainda vou conversar com o Zema, que fiquei revoltada. Ainda por cima que eu nem pude fazer a escritura, porque eu não posso sair lá do Barreiro, né? Para poder fazer deslocamentos físicos. Aí eu falei assim, então eu não vou poder fazer essa escritura, meu senhor. Sinto muito. Acredita? E é engraçado que eu estou vendo aqui, você falou do Estado, né? E é curioso mesmo o Estado, né? Com toda a infraestrutura, com todo mundo com certificado, por uma falta de conhecimento não fazer. Mas eu estou abismado aqui com a quantidade de pessoas falando dos tabeliães. Você já tinha comentado no início da live que vários tabeliães ainda não trabalham no e-notariado e várias pessoas aqui falando, confirmando, né? Que aqui tem município que falou, tem que comparecer presencialmente, não quer nem saber. E eu acho, né, por isso que eu falo que, em algum momento, essas travas do provimento 100, elas vão ter que acabar. Porque isso vai ser uma pressão até para os municípios que não trabalham no notariado começar a trabalhar. Começar a trabalhar no notariado, porque senão, né, se continuar dessa maneira, ninguém vai querer trabalhar no notariado, tá as amarras mesmo do provimento 100. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa cidade pequena, ele não vai sair de lá para assinar uma escritura em outro município. O provimento 100 também impede. Acaba restringindo muito ali a limitação. Então, acaba que pode ser uma alternativa aí no futuro, na hora que essas travas do provimento 100 vai pressionar esses cartórios do interior a entrarem para o notariado. Ou então, dar um treinamento aí.
pasme, tem cartório de também? capital que ainda não está no Tá. notariado. Eu Gente, não é acredito. facultativo, mas pelo amor de Deus, lá no cartório eu tenho 8 escreventes no setor de escrituras. Todos os 8 escreventes atuam fazendo videoconferência. Todos. Por quê? Porque, gente, é o que o povo quer. Quando a gente fala assim, você pode vir aqui ou você pode assinar via notariado. Para que o povo vai querer vir aqui? Tudo bem que o Barreiro, a gente está dentro de um shopping, tudo conforto, bonitinho, organizado, mas o povo prefere fazer. E ainda por cima tem essas questões, né? Quando os adquirentes estão longe, e antigamente tinha que passar procuração, agora não tem mais. Deixa eu só explicar da competência da ata notarial e da procuração, porque, gente, o tempo, as lives com o Renan são uma coisa horrorosa. Passa no instante, eu nem vejo passar, já falta só 10 minutos aqui. Então vamos lá. Olha só, ata notarial. A competência para a escritura, já falei, domicílio do adquirente ou local do imóvel. No ato híbrido ou no presencial, não tem isso, tá, gente? Mas ok. E quando for, nos dois, né? Quando for o imóvel e a pessoa tiver residência no mesmo estado, qualquer tabelião daquele estado. Beleza? Ok. Agora, para a ata notarial, muda tudo. O que fala no provimento 100? Só é competente para lavrar a ata notarial o tabelião do fato constatado, tá? Então, por exemplo, eu quero constatar que o Renan, por exemplo, arrematou um imóvel aqui em Belo Horizonte, ok? Ele arrematou e ele quer constatar como é que está o imóvel. A situação, que falaram lá que o imóvel estava uma beleza, mas quando ele foi ver, ele está destruído. Tudo bem que ele não ia arrematar antes de ver lá, não, né? Mas vamos supor que a pessoa... já sei. A pessoa, depois que foi arrematar, quebrou tudo. Pode acontecer, né, Renato? Pode. Não deve acontecer. Bem raro, mas tudo bem, pode acontecer, né? E aí ele quer constatar isso para pedir uma indenização, sei lá o que ele vai fazer. Mas ele quer constatar isso por assinando digitalmente, tá bem? Pode fazer isso? Pode. Ele vai procurar um tabelião de Belo Horizonte, tá? Porque a competência para a ata notarial é do local do fato constatado. Mesmo que ele more lá no Rio de Janeiro, aí não muda isso não. É só do fato constatado. Agora, quando o fato constatado for na internet, então vamos lá. Eu só quero constatar que consta uma propaganda de um imóvel, né, por um valor muito barato, tá muito barato demais. Eu quero constatar isso em meio eletrônico. Em meio eletrônico não tem restrição, certo? Não tem restrição. Então, pelo provimento 100, se você for fazer com assinatura digital. Então, o Renan vai fazer com assinatura digital. Aí, qual tabelião que ele vai procurar? Do domicílio da residência dele, tá bem? Aí é o da residência, porque e-mail eletrônico não tem restrição. Agora, olha que legal. Vamos que o Renan quer que eu constate um negócio para ele. Uma invasão que teve no imóvel lá em Betim. Betim não é meu, certo? Não é meu território. Mas o Renan, então, ele vai pessoalmente lá no cartório. Quando ele vai pessoalmente lá no cartório, gente, tem competência territorial? Se ele for pessoalmente, tem competência territorial? Não. Imagina não. que não. Eu não vou lá em Betim. Eu vou constatar uma videoconferência, a confusão que está acontecendo lá em Betim. Mas eu posso? Posso, desde que a pessoa vá fisicamente lá no cartório. Eu não vou pegar a assinatura dele pelo e-notariado. Você entendeu? Olha o poderzão que os senhores tabeliães têm. Vamos supor que eu pego um drone. O drone, você vai acompanhar o voo de um drone por um território enorme, passando por diversos municípios. Pode? Pode, gente. Quando é meio eletrônico e a pessoa comparece fisicamente no cartório, não se fala em competência territorial. Ok? Deu para esclarecer? Perfeito. E para procuração? Procuração também tem competência específica prevista no nosso provimento 100. Quais são? Domicílio do outorgante, então quem está passando os poderes, ou se for referente a imóvel, o local do imóvel. Para a procuração não teve aquela ampliação de competência territorial para qualquer tabelião do Estado, tá? E agora, cá entre nós, para que você vai fazer procuração? Se você já pode fazer escritura de uma vez, não precisa de procuração mais. Depois que o e-notariado veio, quando as pessoas me procuram, falam assim, eu vou mudar para Portugal, eu queria deixar uma procuração.
procuração? Eu falo assim, não precisa não. Faz aqui pelo e-notariado. Deixa aqui o seu certificado do e-notariado. A gente já faz o certificado. Para que vai fazer procuração, gente? Muito melhor. Aí você mesmo vai poder administrar de onde você estiver, do Brasil, ou então lá no exterior, tá? Então você tem um A única poderzão. coisa que a gente está precisando de procuração ainda é quando vai vender financiado. Que Ah, aí então, gente. realmente, quando vai vender financiado, aí os bancos não estão integrados, os operadores de consórcio, aí tem que lavrar uma escritura pelo notariado para o corretor que está vendendo assinar para a gente lá presencialmente. É a única situação, porque quando é à vista, aí não tem sentido mesmo. Você vai fazer a venda à vista, já faz direto no notariado, não tem por que Mas constituir vocês têm que procurador. atuar. Isso é por quê? Porque os bancos ainda não estão fazendo videoconferência pelo notariado. É. Você acredita? Como é que pode isso, gente? Pelo amor Mas de os bancos Deus. poderiam assinar atos pelo notariado? Claro que Poderiam. pode. Claro que É. pode. Qual que é a dúvida? Não, porque é só assinatura, né? Porque não é ato, que é contrato particular, né? Mas aí não tem problema, né? Ele usa a estrutura do notariado para poder fazer assinatura, né? Pois é. Ó, ainda tem essa questão. Que uma outra questão que a gente devia mudar, né? Não precisa fazer escritura. É que ele falou, poderia fazer só a assinatura. A assinatura tem o tal do Enote Assina, que você pode fazer, que é tipo um reconhecimento de firma no site do e-notariado. Mas eu, por enquanto, não estou gostando desse Enote Assina. Já fiz diversas críticas ao CNB Federal, porque ele, na verdade, você não valida o ato, sabe? Ele é automático. Você baixa o ato e ele já é assinado automaticamente pela plataforma. Qual que é o risco disso? É ter alguma ilegalidade, flagrante até, uma coisa assim, um erro horroroso lá, né, e evidente no papel, mas você, que é leigo, não tá vendo. Se passasse antes pelo tabelião, o tabelião só de bater o olho e fala assim, que isso? Tipo assim, né? Que é isso aqui? E a gente não ia fazer. Mas pela plataforma do e-notariado, nesse e-note assina, é possível fazer essas assinaturas digitais que seriam equivalentes ao reconhecimento de firma, só que elas não passam pelo crivo do tabelião. E como eu acho que está muito arriscado por enquanto ainda, eu ainda não tô vestindo essa camisa, viu, gente? Eu já falei isso diversas vezes com o pessoal do CNB. Podia fazer igual a autorização de viagem, gente. A autorização de viagem é um reconhecimento de firma, sabe, Renan? Mas abre pra gente ver antes. A gente vê antes, tá tudo bonitinho, preencheu direitinho. Essa pessoa que preencheu aqui é a mãe, né? É o pai da criança. Preencheu tudo bonitinho. Ok. Aí a gente vai e valida. Mas o tal do e-note assina, não. Então, gente, tem muita gente que já está nessa plataforma e tal. Mas eu ainda fiquei com o pé atrás, ainda não estou convencida até da relevância disso para o tabelião, porque se eu não confiro nada, você acredita? É uma coisa horrorosa. Até papel em branco, se você quiser pôr um papel em branco lá, ele vai sair com firma reconhecida no papel em branco. Então, Por hora, o que a gente tem feito é constituir procurador mesmo. Aí constitui procurador pelo notariado e aí a pessoa assina o papel lá. Mas assinar é o a documento única pelo e-note a gente situação. não fez ainda não. Esse caso eu expliquei, gente, é porque contrato assinado pelo SFH, por instituição da SFH, tem força de escritura pública. Então você pode fazer o contrato particular com força de escritura pública, né? Então por isso que não precisa de escritura. Quando é venda à vista, acima de 30 salários mínimos, aí é via escritura pública mesmo, não tem exceção não. Só quando é financiado é que o contrato de financiamento tem força de escritura pública e dispensa a escritura. Só porque a galera entender porque que eu falei aqui, é por causa disso. Porque nos casos de financiamento, você vende financiado, a pessoa está financiando pela SFH, então o contrato que foi assinado lá com a instituição tem força de escritura pública. Mas vocês sabem, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso há um tempo atrás. Esses contratos, gente, você acha que vale a pena? Porque não precisa fazer escritura pública, que vantagem nenhuma. Fica mais caro, normalmente, o contrato do que a escritura pública, sabia? Bem mais caro. E sem a assistência do tabelião, até tem um artigo meu sobre isso, que é assim, um tabelião faz muita diferença, porque é um caso que eu contei de uma pessoa que queria incluir uma cláusulazinha no contrato. Quem disse, né, Renan? Você consegue alterar o contrato do banco? Nunca. Não consegue. Não consegue. Pelo tabelião, a gente muda tudo. Nesse caso, era uma pessoa que tinha recebido uma doação, e com essa doação, ela ia comprar um pedaço do imóvel. Então, ela queria fazer constar lá, né, a tal da subrogação. Gente, anota aí. Subrogação. Isso é super importante, isso muda tudo, principalmente se você vive em união estável ou é casado, tá? Por quê?
Porque se você não esclarece que esse dinheiro veio de doação dos seus pais para você mesmo, supõe-se que o dinheiro é do casal. E aí comunicou. E aí não era isso que a pessoa queria, entendeu? Era uma doação do valor razoável. E aí eu queria só constar isso, essa cláusula dessa subrogação. Quem disse que o banco aceitou, não colocou. E ela ficou com esse problemão lá depois, né? Veio procurar a Letícia para ver se ajudava. O problema é a minuta, né? Eles fazem a minuta e são engessados com a minuta, né? Ninguém mexe. Talvez os gerentes também não tenham conhecimento para poder mudar alguma coisa, eles não têm nem autonomia nem conhecimento para fazer isso, né? Porque não é a área deles, parte jurídica, né? Eles são da área de crédito, né? Tem gente falando aqui, Letícia, que já está assinando digital. Algumas instituições aceitam, mas não são todas. Tem umas que falam, não, eu não assino pelo notariado. É o que a Letícia falou, por exemplo, do caso do Estado. Não, eu não assino, né? Então, o que o Marconi faz é uma alternativa, pegar o contrato físico, assinado pelo comprador, digitalizar e depois assinar tudo de novo pelo notariado, né? Aí é uma alternativa também para poder fugir aí da questão de ter que assinar presencial, ou então lavrar a escritura pelo notariado, também dá na mesma, né? Lavar a procuração, desculpa. Lavar a procuração pelo notariado resolve também. Letícia, show de bola, hein? Muita informação aqui. Acho que daria para fazer mais umas 2 horas de live aqui para a gente debater todos os assuntos. Mas vamos finalizar só para falar com vocês. Olha, tanto vocês tabeliães, quanto vocês advogados, quanto vocês usuários dos serviços, não deixem de conhecer o e-notariado. Isso é super importante, né, nessa atual vida que a gente está, essa vida que é no meio eletrônico. Todo mundo quer praticar atos em meio eletrônico, todo mundo quer praticar atos com meio eletrônico e com segurança jurídica. Gente, Marconi, se você praticasse isso como escritura pública, com o tabelião conferindo antes, não ia ser melhor ainda, né? Eu acho que ia ser muito melhor. Inclusive, outra briga que a gente tem que entrar nela é isso. Mesmo nos contratos bancários, ser facultada a lavratura da escritura pública, sabe? Isso lá em Brasília já existe, sabia? Lá em Brasília você pode escolher lavrar nos contratos bancários via escritura pública. Olha que sucesso. Aqui nos outros lugares ainda não conseguimos, mas vamos ver se a gente consegue, tá? Qualquer dúvida, depois a gente podia abrir uma caixinha só sobre e-notariado. Eu acho que vai ter muita dúvida, né? Mas ficou claro, gente. Ato híbrido não tem competência, ato presencial não tem competência, mesmo que uma das outras partes assine via e-notariado, ok? Então, utilize dessa facilidade, procure um tabelião que realmente já faça esses atos. Tabeliães que não fazem, vão ficar para trás, já estão para trás, né? Já estão para trás. É isso aí. A Letícia vai levantar essa bandeira aí. A Letícia agora é investidora de leilão, comprou imóveis conosco aí em imóveis de leilão. Então ela vai levantar essa bandeira aí, que agora ela vai sentir a dor do arrematante, que a dor do arrematante é a dificuldade mesmo, às vezes. Você pega tabelião que está fora do notariado, você pega contrato de financiamento mal feito, você pega contrato de financiamento que a entidade não quer assinar pelo notariado, não quer assinar digitalmente. Então são todas as dificuldades que a gente enfrenta aí. E a Letícia agora é investidora de leilão, ela vai comprar essa briga nossa aí, né, Letícia? Não, estou entendendo cada vez mais, gente. Estou seguindo lá também, estou mentorada também da Smart agora, sabe? Aí eu fico lá seguindo as discussões, tanta coisa legal, né? Muito legal esse mundo dos leilões. Mas, pessoal, semana que vem, já, né, na segunda e terça, vai ter lançamento do nosso curso, né, do Zero a Regularização. Na verdade, não é curso, é mentoria do Zero a Regularização de Imóveis. Então, se vocês quiserem saber isso que a gente falou hoje e muito mais, a gente vai mandar, pode já fazer a pré-inscrição no link da nossa bio. A gente vai fazer, então, esse lançamento dessa nova turma, que está super animada e nossa plataforma está cada vez melhor, cheia já estamos com umas 100 horas gravadas lá na plataforma, fora os cafés todos, que outro dia me reclamaram assim, o café não está mais disponível. Mas lá para os nossos mentorados, todos os cafés estão disponíveis, tá? Fora os encontros semanais, que a gente tem encontros semanais por 2 meses, e o grupo de WhatsApp, que também é por 2 meses. O WhatsApp, maravilhoso esse grupo de WhatsApp, né? Eu aprendo assim todo dia lá, e quem está aí no ramo dos leilões, vale a pena se agregar leilão com regularização. Advogados aí podem ampliar a área de atuação. E quem quiser aprender sobre leilões também, siga lá a Smart Leilões, que a gente passa conteúdo diário, investimentos lucrativos, né, comprando imóvel pela metade do preço. Então, é uma ótima área de atuação, né, Letícia? Nossa senhora, ainda por cima agora que tá difícil de ganhar dinheiro, né? Então, gente, ó,
Não tá? Tá difícil? Gastar tá fácil, de ganhar tá difícil. Então, pessoal, queria agradecer ao Renan demais. Toda vez que eu faço live com o Renan, essa coisa. Teve hora que teve quase 200 pessoas aqui assistindo a gente, Renan. Então, ó, queria agradecer a todos vocês. Semana que vem, então, tem lançamento da mentoria do Zero à Regularização de Imóveis. Quem quiser ficar por dentro de tudo e ficar no grupo de WhatsApp comigo por 2 meses e fora depois o nosso grupo geral, né? Porque todo mundo fica no grupo geral. Não deixe de fazer a pré-inscrição no link da bio, ok? Obrigada, Renan. Beijo. Bom trabalho, Letícia. Um abraço. Tchau. Tchauzinho.